Olá, bem-vindos ao canal Calmangás. Deixe um like e se inscreva. Ao ver a bizarra árvore com vários corpos pendurados, o líder Gambino diz que isso dá arrepios. Uma mulher sai de uma das carroças e corre para pegar algo que está na lama. Um dos soldados diz que é muito triste que Shizu tenha ficado louca depois do aborto. O soldado pergunta a Gambino se o filho abortado era dele. Gambino diz que não tem como ele saber e pergunta a Shizu quanto tempo ela vai ficar ajoelhada na lama. Gambino puxa a mulher e a manda parar com isso, dizendo que o bebê está morto. O bebê cai na lama e começa a chorar, o que surpreende a todos. A criança chora em meio à lama e sangue de sua própria mãe. Shizu corre e pega a criança acalmando em seus braços. Gambino fala com a mulher e ela corre de volta para a carroça com a criança em seus braços. Gambino diz que está tudo bem e apenas deixem ela sozinha. Os soldados perguntam se não dá má sorte pegar uma criança de um lugar assim. Gambino pergunta se eles estão com medo e diz para apenas deixar o bebê sozinho, que ele acaba morrendo e pelo menos por enquanto a Shizu se sente bem. E os manda parar de falar bobagens e assim continuam seguindo viagem. Entre si os soldados se perguntam se isso traz má sorte. 3 anos depois, Shizu está agonizando por uma doença misteriosa. A curandeira manda Gantes não se aproximar, pois é uma doença grave e se ele se infectar talvez morra também. Shizu, agonizando, chama por Gantes. A curandeira pergunta onde está o Gambino. A moça que a ajuda responde que provavelmente está atacando um castelo. A curandeira diz que Gambino é muito ruim, com a mulher dele morrendo, e ele sai por aí. Gantes se aproxima de Shizu enquanto ela o chama. O pequeno garoto pega sua mão e passa os últimos momentos com a mulher que o criou como um filho, mesmo que tenha sido por pouco tempo. Mais 3 anos depois, em mais uma batalha, o grupo de Gambino luta. Gantes auxilia passando as armas que são pedidas. Gambino acerta um soldado inimigo, fazendo cair sobre Gantes, que se assusta com as vísceras e tripas. Gambino acerta a cara do garoto e pergunta o porquê ele demorou tanto e pergunta se ele quer que ele morra. Irritado, Gambino diz: "Desgraçado, você pensa que consegue comida todo dia por causa de quem?" E diz que se ele morrer o garoto vai morrer também. Gambino pergunta por que o garoto está olhando desse jeito, e diz que se ele não está feliz pode ir lutar nesse campo de batalha. Gambino se vira e pergunta por que a Shizu pegou um azarado feito ele. Mais tarde, Gambino e Gantes estão treinando. Gambino pergunta se isso é tudo que o garoto pode fazer e o acerta um chute no estômago. Enquanto Gantes se contorce de dor, Gambino diz que isso não é uma dança. Um dos outros mercenários diz para o Gambino parar, pois o garoto só tem 6 anos. Gambino diz que eles não podem deixar o garoto comer de graça, afinal eles são mercenários acima de tudo e é bom deixar o garoto se virar sozinho também. O mercenário diz para Gantes que ele deveria usar uma espada para o tamanho dele. Mesmo com uma espada com o seu tamanho, Gantes se esforça e a ergue. E vai em direção a Gambino, que facilmente a defende, e em seguida atinge o garoto fazendo pequenos cortes. Gantes consegue uma abertura e acerta o rosto de Gambino. Furioso, Gambino ataca Gantes fazendo um corte sobre seu nariz. Os mercenários vão até Gantes e dizem para o Gambino que ele é só uma criança. Gambino sorri e diz que o ataque foi muito lento. O mercenário pergunta se isso não foi demais. Gambino diz que foi apenas um pouco demais. Em pensamento, o pequeno Gantes diz que está muito quente, tão quente como se alguém estivesse queimando seu rosto, sangue preso em seu nariz, sua cabeça dói, e ele não consegue respirar. Do lado de fora, alguns mercenários conversam dizendo: "Você sabe onde ele foi encontrado? Ele é a criança que nasceu de um corpo morto. Para mercenários como nós ele traz má sorte. Deveríamos deixar ele morrer. Shizu morreu provavelmente por causa dele."
Em narração, Gantes diz que sua mente fica em paz quando ele usa uma espada. Gambino pergunta a Gantes por que ele está demorando para pegar água. Gambino entrega remédio para o garoto e o manda colocar nas feridas. Gantes se levanta e agradece a Gambino. O homem apenas se vira e manda ele ir preparar a comida. Enquanto passa o remédio, Gantes se pergunta se Gambino fez isso para esconder a culpa. 3 anos depois, Gantes está na sua primeira batalha de verdade como soldado. Um dos mercenários diz a Gantes para ele não lutar muito, pois se ele morrer não vai conseguir nada. Gambino chama o garoto e diz que como é a primeira batalha dele, o manda ir com tudo. No meio da batalha, Gambino ajuda Gantes e diz para ele que isso não é treino e depois de matar um ele não pode ficar sonhando, ele tem que proteger as costas. Gambino manda o garoto continuar o trabalho. Depois da batalha, Gantes vai receber suas moedas de prata pelo trabalho de mercenário. Após receber, ele logo corre até o Gambino e entrega a bolsa de moedas. Gambino pega a bolsa e entrega uma moeda de prata para Gantes. Gambino fala para o garoto ser mais durão da próxima vez. Gantes alegremente confirma e em seguida sai caminhando. Um mercenário chamado Donavan chama por Gambino, que em sinal de confirmação acena com a cabeça. Já à noite, em pensamento, Gantes diz que, até agora, ele não consegue parar de tremer. Alguém anda perto da cabana de Gantes. É Donavan. O terrível homem diz a Gantes que Gambino o vendeu por 3 moedas de prata por essa noite. Por mais que Gantes lutasse, ele não consegue subjugar Donavan, e o pior acontece. A inocência morreu essa noite. Gantes se levanta e com sua espada vai até Gambino. O homem manda Gantes ir fazer o almoço e o manda ir alimentar os cavalos. Gambino pergunta o que o garoto está fazendo e diz que está muito cedo para treinar e diz que ele está com ressaca e manda o garoto pedir a outra pessoa. Gantes se pergunta se Gambino não sabe sobre o que aconteceu ontem. Gantes tenta perguntar diretamente, mas sua voz falha e ele acaba dizendo que não é nada. Mais uma missão dos mercenários se inicia. Donavan vai até a floresta atrás de alguns soldados. De repente, uma flecha atravessa o peito de Donavan. Quando ele se vira, lá está Gantes. Em seguida, o garoto acerta uma flecha na boca de Donavan. Com a espada na boca de Donavan, Gantes o manda dizer quem o vendeu. Assim, o garoto tem sua vingança. De volta ao campo de batalha, Gambino está na frente do pelotão de invasão. Um tiro de canhão vai em direção a Gambino. Gambino perdeu muito sangue, mas sua vida foi salva. Mas com apenas uma perna é impossível para ele entrar em batalha de novo. Os mercenários já se perguntam quem poderá assumir como novo líder. Gantes fica próximo à cama de Gambino e diz em pensamento: "Você sempre me olhou com desprezo, superior e com um coração frio. Sempre cumprimentou os outros com um sorriso orgulhoso." Gambino começa a alucinar. Gantes segura sua mão e com lágrimas nos olhos diz que esse não é ele. 2 anos depois, após mais uma batalha árdua como mercenário, Gantes volta para casa e vai até Gambino. Gantes diz que matou um general e conseguiu um bônus e com isso ele poderá ter as bebidas e as mulheres que quiser. Gambino manda Gantes trazer carne para o cachorro. Em seguida acerta sua bengala na cara do garoto e o manda trazer a carne rápido. Assim que Gantes se afasta, Gambino acerta um chute no cachorro. 2 mercenários próximos comentam que o Gambino está tendo uma vida boa e dizem que queriam estar na mesma situação. Gambino fica irritado e desafia os 2 homens. Saindo dali, Gambino diz que mesmo que ele esteja inválido, eles ainda o temem. Já à noite chove um pouco.
Em pensamento, Gantes diz que já pensou em desistir, mas ele não pode contar que estará vivo no dia seguinte, e amanhã irá matar muitos inimigos e irá ganhar muito dinheiro. Armado com uma espada, Gambino invade a cabana do garoto e o ataca. Gantes desvia por pouco, e pergunta o que o homem está fazendo. Gambino diz que tudo aconteceu por causa de Gantes, e diz que pensou que ele fosse morrer logo, mas a Shizu pegou e logo em seguida morreu, e depois disso ele perdeu a perna e sua carreira como mercenário. Gambino pergunta por que Gantes quer se vingar dele. O garoto tenta se explicar, mas Gambino aponta a espada e diz para Gantes que ele é o filho do mal e que ele é amaldiçoado para trazer má sorte. Gambino diz que o garoto deveria ter morrido há 11 anos atrás debaixo do corpo da mãe. Gambino ataca Gantes, o fazendo cair. Gambino diz que irá contar uma coisa. Ele diz para Gantes se lembrar da noite que ele foi para sua primeira batalha. Gambino diz que Donovan comprou o garoto dele por 3 moedas de prata. Gantes o pergunta o porquê disso. Gambino responde que é porque o garoto é nojento, e é a pessoa que matou a Shizu. Já em lágrimas, Gantes pergunta que culpa ele tem. Gambino vai dar o ataque final, mas involuntariamente, pelo desejo de sobreviver, Gantes atravessa a espada em seu pescoço. Após o ataque, Gambino cai morto sobre Gantes. O fogo se alastra pela cabana. Os outros mercenários correm até lá e encontram o Gantes com o corpo de Gambino. Eles perguntam se Gantes o matou. Ao apontar uma espada para o garoto, o instinto de Gantes o faz atacar. Os mercenários então decidem atacar o garoto, assim não o deixando escolha a não ser fugir. Enquanto se pergunta o que está acontecendo, Gantes rouba um dos cavalos. Os mercenários dizem que Gantes matou o Gambino, o homem que o criou como um filho, e dizem que nunca deveriam ter pego ele há 11 anos atrás embaixo de uma árvore de cadáveres, pois ele traz má sorte. O garoto é amaldiçoado a trazer apenas má sorte. Chove de forma intensa. O som dos cascos dos cavalos corta a noite. Os mercenários atiram flechas em Gantes, o cercando em um penhasco. Uma flecha atravessa as costas do garoto. Gantes se desequilibra e cai para as profundezas do abismo. Em uma poça no fundo do abismo, Gantes recobra a consciência. Ele diz que não consegue se mover, como se seu corpo não fosse seu. Com esforço, Gantes se levanta. Ele perdeu muito sangue enquanto estava inconsciente, com 2 costelas quebradas. Gantes diz: "Aonde eu devo ir? Teria sido melhor se eu tivesse morrido lá atrás. Nenhuma coisa boa. Apenas coisas ruins. Aonde devo ir?" É isso. Termina aqui, sem mais problemas. Uma caravana de mercenários encontra Gantes ainda com vida e dizem que ele tem sorte. As unidades de Ungus precisam de novos guerreiros. Cortamos para uma invasão de mercenários em um castelo. Um guerreiro gigante chamado Bazuzo Cinzento, o guerreiro que matou 30 homens com as mãos. Com arrogância no máximo, o guerreiro diz que quem quer ter a cabeça esmagada pode se aproximar. Os mercenários ficam com medo e aflitos. No meio da multidão, um jovem se destaca, com uma espada do seu tamanho nas costas. Esse jovem é Gantes. O comandante pergunta ao garoto se ele vai querer lutar contra o Bazuzo.
Gantz apenas pergunta quanto vai receber pela cabeça do gigante, e diz que não importa que ele matou 30 homens com as mãos. Gantz diz que é apenas um mercenário e não está procurando status e só está interessado no pagamento. O comandante diz que dará 5 moedas de ouro pela cabeça de Pazuzu. Gantz diz que vale 10 moedas. O comandante diz que 7 está bom. Pazuzu diz que o garoto vai se arrepender e vai jogar a vida fora por 7 moedas. E diz que se um exército manda um garotinho para lutar é porque eles não têm pessoas suficientes. E somente covardes mandam crianças para lutarem. Gantz parte para cima. Pazuzu bloqueia. Os ataques intensos pressionam Pazuzu forçando a atacar. Os golpes se chocam, rachando o machado de Pazuzu. Gantz arma mais um ataque, cortando parte da barriga de Pazuzu fazendo cair no chão. Sem pensar, Gantz finaliza Pazuzu com um único golpe em seu crânio. Do alto, em uma das alas do castelo, um grupo observa. Um dos soldados diz: parece que o inimigo também tem bons lutadores. Comparado a você, eu me pergunto quem é melhor. O outro soldado diz: você está louco. Eles estão em um nível completamente diferente, não é mesmo, Griffith? O capitão Griffith diz para seus homens que já terminaram com esse castelo e vão embora. No final do confronto, Gantz recebe sua recompensa por Pazuzu. O comandante pergunta se Gantz quer trabalhar para ele. Toque em seu braço. Gantz afasta o homem e diz para que não toque nele. Assim o jovem continua seu caminho. Do alto de um morro, alguns mercenários veem que Gantz está se aproximando. Corcus diz que foi esse garoto que matou o Pazuzu e provavelmente recebeu uma boa recompensa. Corcus pergunta a Griffith o que eles devem fazer. O líder Griffith diz que eles podem fazer o que quiserem. Corcus então junta seu grupo para atacar Gantz. Casca sorri e Corcus a pergunta o que é tão engraçado. Casca diz que com a habilidade que Corcus possui ele nunca vai conseguir vencer o espadachim. Corcus diz que já ia matar o Pazuzu de qualquer forma, mas esse cara chegou primeiro e acabou com seus planos. Mais uma vez Casca sorri e pergunta se Corcus sabe que pode morrer. Corcus dá as costas e diz que é isso que eles vão ver. Judal diz que Corcus é um idiota e pergunta a Griffith se eles podem deixar isso desse jeito. Gantz consegue atingir os companheiros de Corcus. Corcus grita para o bando dizendo que eles estão com problemas. Os mercenários dizem que foi ele quem começou com isso e eles não vão ajudar. Griffith chama Casca e a manda cuidar disso. Casca tenta dizer que isso é culpa do Corcus. Mas após o olhar de Griffith, a garota aceita ir. Uma flecha atinge o braço de Gantz. Quem a disparou foi Casca. Os mercenários comemoram pela garota finalmente ter chegado. Casca diz que não teve escolha por ser uma ordem direta do Griffith. Casca manda que todos fiquem para trás e assim a luta se inicia. Em um golpe, Gantz acerta o capacete de Casca, revelando que é uma garota. Casca parte para cima de Gantz. Os mercenários percebem que a garota está sendo pressionada e ficam surpresos, pois Casca é a segunda mais forte de seu bando, atrás apenas de Griffith. Quando Gantz está perto de dar o golpe final, uma lança o interrompe. É Griffith. Casca comemora e enquanto ele se aproxima manda tomar cuidado, pois esse cara é muito bom. Griffith pergunta se Gantz não vai largar a espada. Gantz fica em silêncio com olhar firme. E assim Gantz vai para cima. Em um movimento rápido, Griffith perfura o peito de Gantz, o fazendo cair. Os mercenários comemoram por Griffith ter vencido com apenas um golpe. Casca vai até Corcus e o repreende, e diz que se ele não pode lutar é melhor não criar problemas. Corcus diz que agora entende que estava errado.
Casca pede para que Griffith fale com Corcus por ela. Griffith diz que já é o suficiente. Mesmo machucado, Gantz se levanta e caminha em direção a Griffith. Gantz prepara um último ataque. Mas antes que possa desferir, ele desmaia devido aos ferimentos. Gambino? Gambino, me ajude. Esse cara não morre, não importa quantas vezes eu corte ele. Gambino? Pare de brincar. Você está carregando a minha perna. Como você pode usar uma espada sem ela? Você esqueceu? Já estou morto. Você enfiou uma espada em meu pescoço. Aquilo doeu muito. Tanta dor. Como eu posso ajudar alguém que fez isso conosco? Certo, Shizu? Gambino, me escute primeiro. Gambino. Você deveria ter morrido há muito tempo atrás. Me perdoe. Me perdoe, Gambino. Você deveria morrer. Não. Não toque em mim. Uma garota? Olhos pretos. Gantz acorda em uma cabana. Ele se pergunta onde está. Logo a memória da luta vem em sua mente e ele se levanta e percebe que está em um acampamento de mercenários. Gantz percebe que todos são jovens. Ao longe ele avista Griffith e Casca. Casca passa por perto de Gantz e ele reconhece seus olhos negros. A garota dá um soco na ferida de Gantz e diz que ele deveria ter sido morto pelo Griffith. Vendo a cena, Judal diz que a Casca deixou seu lado feminino para ser um mercenário, e é melhor que muitos homens também. Mas o Griffith pediu para ela que o esquentasse Gantz, já que ele tinha perdido muito sangue. Judal diz que o Griffith a falou que esquentar um homem é trabalho de uma mulher. Griffith pergunta do que Judal está falando. Griffith e Gantz se apresentam. E Griffith entrega a espada de Gantz de volta e o chama para o acompanhar. Corcus pergunta o que o Griffith quer com Gantz. Richter diz que o Griffith ajudou ele provavelmente para o chamar para o bando e diz que eles vão ficar bem fortes com um soldado como Gantz. Corcus diz para o garoto não falar besteiras e diz que Gantz matou seus companheiros. Richter diz em pensamento que eles pediram por isso. Corcus pergunta a Pippin se tem chances de Gantz entrar para o bando. Pippin dá a melhor resposta de todas. Gantz pergunta quem são todas essas pessoas. Griffith diz que esse é o bando do Falcão. Esse nome choca Gantz. Griffith pergunta se ele conhece eles. Gantz diz que já ouviu falar, e em pensamento diz que um trabalho de mercenários que levaria 3 dias acabou levando 3 meses só pelo bando do Falcão estar no lado inimigo. O bando do Falcão são mercenários que ninguém quer encontrar em uma batalha. Griffith diz que é uma boa vista. Gantz pergunta por que Griffith não acertou o seu coração, já que poderia ter feito isso facilmente. Griffith diz que fez isso porque quer o Gantz. Gantz pergunta se Griffith é gay. Griffith diz que há 4 dias viu a luta de Gantz contra Bazuzo, e diz que se o machado de Bazuzo não tivesse rachado morto seria outro. Griffith diz que Gantz luta como se apostasse a vida. Griffith continua dizendo que Gantz sempre encontra um meio de sobreviver mesmo em desvantagem e isso é interessante. Com um sorriso o garoto diz que gosta dele, e diz que o quer. Gantz diz que se recusa e diz que não gosta de Griffith e diz que ele não pode o apunhalar e querer ser amigo. Gantz diz que foi Griffith que começou com isso e que ele matou seus homens, e convicto diz que eles são inimigos. E assim puxa sua arma. Gantz diz que eles vão acertar isso agora. Se ele vencer irá fazer uma ferida como a que ganhou. E se Griffith vencer ele será o soldado ou seja lá o que ele quer. Griffith entra em posição de combate e diz que não se importa de usar a força para decidir essas coisas. Griffith diz para Casca não interferir e que ele fará as coisas como quer. Em pensamento Gantz diz que Griffith parece ser do tipo que despreza as pessoas e ele odeia esse tipo de gente.
Griffith consegue acertar o braço de Gantz, o fazendo cair. Em pensamento, Gantz diz que enquanto ele lutar com essa espada qualquer pedaço de ferro vai ser cortado, mas Griffith está conseguindo lutar de igual com essa espada fina e com apenas uma mão. Gantz se levanta e sorrindo diz que esse cara não é normal. Griffith sugere que eles terminem essa luta outro dia pois Gantz ainda está machucado. Gantz diz que se recusa e parte para cima. Corcus e seu grupo tentam ir matar Gantz, mas são impedidos por Casca, que diz que as ordens do Griffith são para não se meter. Griffith consegue mobilizar a espada de Gantz e pergunta o porquê ele não desiste. Gantz diz que Griffith fala demais e diz que vai mostrar como se usa a boca em batalha. Gantz segura a espada com os dentes. Gantz e Griffith caem do barranco onde estão. Gantz consegue acertar socos e chutes ficando na vantagem. Os mercenários não acreditam que o Griffith está perdendo, um deles diz que isso é parte do plano. Casca diz que o Griffith é o único no chão e ela nunca tinha visto isso. Se levantando, Gantz diz que Griffith provavelmente nunca sentiu o gosto do próprio sangue, afinal com um rosto desses nunca apanhou. Preparando um último golpe, Gantz diz que Griffith está acabado. Em um movimento rápido, Griffith mobiliza o braço de Gantz e o derruba no chão. Griffith diz que esses golpes o deixaram um pouco tonto, mas isso acaba agora e pergunta se Gantz vai se render ou ele irá deslocar seu ombro. Griffith o manda escolher. Gantz o manda se ferrar. E assim Griffith vence a luta. Os mercenários vão até Griffith para comemorar. Corcus vai até Gantz e o manda levantar e diz que ele pediu por isso. Griffith afasta Corcus e segurando o rosto de Gantz e com um olhar fixo em seus olhos diz que ele agora o pertence. Os mercenários perguntam o que isso quer dizer. Griffith diz que a partir de agora Gantz faz parte do bando do Falcão. Casca dá as costas e diz em pensamento que o Griffith nunca disse aquilo para ninguém. Ela diz que queria que ele nunca tivesse dito aquilo. Mais tarde, Gantz pensa e se pergunta como foi completamente derrotado por um cara como aquele. Como ele foi perder para um cara que parece um garotinho? Gantz diz que seu ombro foi deslocado como de um boneco. Irritado, ele se pergunta quem diabos é aquele cara. Gantz ouve uma movimentação do lado de fora. É Corcus e seu grupo planejando matar Gantz. Sorrindo, Gantz diz que esses ele consegue matar facilmente. Antes que Gantz possa fazer alguma coisa, Casca diz para Corcus e seu grupo que mesmo que Gantz esteja machucado eles não têm a mínima chance. Elas os manda voltar para suas tendas e diz que não quer mais ver isso. Corcus pergunta por que a Casca fica ajudando ele e pergunta o que aconteceu há 2 noites. Casca aponta a espada para Corcus e diz que se ele falar isso outra vez ela irá cortar o pescoço dele. Corcus diz que só estava brincando e pede para ela não ser agressiva. Corcus e seu grupo se afastam. Gantz sai da cabana e diz para Casca que agora deve 2 favores para ela e devia agradecer. Casca diz para Gantz não se enganar pois ela só está seguindo uma ordem do Griffith. Casca se vira e diz que de outro jeito ela não teria motivos para ajudar ele. A garota o manda se apressar e morrer no campo de batalha. Na manhã seguinte, o bando do Falcão se prepara para mais uma batalha. O exército principal do inimigo está em morro à frente com 200 soldados. O objetivo do bando do Falcão é pôr fogo no suprimento e armamento. Griffith diz que eles vão atacar por trás seguindo a margem do rio e depois disso a primeira coisa que farão vai ser atacar o exército inimigo e avançar em direção à linha de frente. Griffith diz que o trabalho de Gantz vai ser cuidar da retaguarda. Esse será um trabalho muito difícil. Griffith diz que Gantz vai ter que parar o inimigo para os manter a salvo. Griffith diz que vai ter muita chance dele morrer e pergunta se Gantz pode fazer isso. O espadachim pergunta se isso é uma ordem. Griffith dá um sorriso e confirma. Os mercenários dizem que o Griffith provavelmente está dando um teste muito difícil ao novato. Em pensamento, Casca diz que essa é uma tarefa muito arriscada e importante para ser só um teste. A garota chega à conclusão de que Griffith confia em Gantz.
Gantz diz que isso é praticamente andar no meio do rio, e o inimigo nunca vai pensar que alguém andaria pelo rio com uma correnteza tão forte. Gantz diz que Griffith pensou em tudo. O ataque então se inicia. O bando do Falcão consegue pressionar o inimigo e os fazem recuar em direção à emboscada de Gantz. O espadachim leva o grupo inimigo pelo caminho da floresta, levando ataques e se defendendo o quanto for possível. O grupo de Griffith consegue tomar a frente. Griffith desce de seu cavalo e vai em direção aos seus homens e pergunta se algum aliado foi ferido. Um soldado responde que não tiveram nenhum ferido grave, pois o novato está fazendo um ótimo trabalho na retaguarda. Griffith pergunta onde Gantz está. O soldado diz que o perdeu de vista pois a batalha se estendeu muito e vai ser bom se ele não morrer. Uma flecha acerta o cavalo do espadachim. Gantz chega à conclusão que está com problemas. Flechas atingem o inimigo. Atrás de Gantz surgem Griffith seguido por Pippin e Jadal. Griffith leva Gantz em seu cavalo enquanto são perseguidos. Gantz pergunta por que Griffith voltou. O líder dos falcões o manda não falar para não morder a língua. Gantz diz que estão muito devagar e logo vão ser alcançados. Griffith o manda esperar por estarem quase na clareira. Os inimigos ficam cercados em uma armadilha. Os poucos remanescentes são obrigados a recuar. O bando finalmente pode comemorar sua vitória. Do alto de uma torre, dois nobres observam e conversam entre si dizendo que essa foi uma vitória brilhante e logo não vão poder os tratar como meros mercenários e com desprezo. E tudo isso graças às estratégias do líder Griffith. Os mercenários do bando do Falcão comemoram e dizem que o cara novo não é tão ruim e que as expectativas do Griffith estavam certas. Ouvindo isso, um dos mercenários pergunta onde está Gantz. Richter, Judal e Pippin vão até Gantz, agradecem pelo trabalho dele e o chamam para comemorar a vitória. Gantz diz que apenas fez o seu trabalho e está bem ali. Pippin se aproxima e leva Gantz à força para festejar. Pippin o entrega um copo de vinho. Judal diz a todos que esse será um brinde para o novato teimoso. Gantz bebe um gole e os outros mercenários se aproximam para elogiar o novo membro ao bando do Falcão. O grupo quase inteiro festejou a noite inteira. Na manhã seguinte, Judal vai até Gantz e diz que ele deve gostar muito de lugares altos. O garoto pergunta a Gantz o que ele acha do bando dos falcões. Gantz diz que não sabe ainda, pois esse lugar é estranho. Diferente dos bandos de mercenários sedentos por sangue, esse grupo é composto por jovens de diferentes lugares. Com os falcões alguma coisa é diferente. Judal diz que provavelmente deve ser a grande variedade para uma tropa de mercenários, desde escravos fugitivos a filhos de pequenas famílias nobres, mas se ele fosse apontar algo de diferente e único seria o Griffith. Qualquer um se impressiona com o Griffith do fundo de seu coração e todos se reúnem ao redor dele. Judal diz que o bando do Falcão não é selvagem como os outros mercenários que só se importam com a própria sobrevivência e dinheiro. Mesmo que eles ainda tenham que lucrar com a morte e matar pessoas por assim dizer, trabalhando com o Griffith sempre tem um fundamento, uma estratégia, não como peças descartáveis mas como uma engrenagem importante para o funcionamento, e no final do dia ainda serão capazes de chorar, rir e ter raiva. Gantz pergunta que tipo de pessoa é o Griffith. Jadal diz que não sabe. Gantz pergunta como ele pode seguir um cara que nem mesmo conhece. Judal diz que na presença do Griffith sempre se fica impressionado por ele entender de tudo e de repente ele parece uma criança. Quando você entende o brilho do Griffith, ele parece ter um sorriso de uma criança. Ele é uma criança. Ele é um adulto. Ele é um cara bom. Ele é o puro mal. Você não pode realmente entender o que realmente o Griffith é.
Judal diz que essa aura misteriosa que rodeia o Griffith é algo que as pessoas normais como eles nunca vão entender nem em toda a vida. É como algum tipo de segredo. Gantz pergunta segredo com o que? Judal dá um sorriso e diz que Griffith tem um segredo com tudo. Um dos mercenários chama Gantz e diz que Griffith quer o ver. Antes de Gantz e Judal diz que ele vai encontrar seu lugar com os falcões. Griffith está tomando um banho frio. Ele diz que é uma boa maneira de se manter sóbrio. Os dois brincam de jogar água. Depois da brincadeira, um colar estranho chama a atenção de Gantz. Griffith diz que o ganhou há muito tempo atrás e ganhou isso de uma velha cigana adivinha. A cigana disse que esse é o Berrelit, também conhecido como ovo do conquistador ou ovo do rei. A pessoa que o possuir em troca do corpo, seu destino vai ser dominar todo o mundo. Griffith diz que não sabe como funciona, mas até parece que está vivo. Mudando de assunto, Gantz pergunta por que Griffith voltou para o salvar na batalha de ontem. Griffith diz que finalmente conseguiu algo excelente, e ele não poderia perder assim em uma batalha insignificante. Griffith chama Gantz para se juntar a ele, pois esse é só o primeiro passo. Todas essas lutas são apenas o começo para o bando do Falcão. As coisas vão ficar tão interessantes que vai valer a pena arriscar em suas vidas. Griffith se vira e diz que terá seu próprio país. Convicto, Griffith diz para que Gantz lute a seu lado, pois a partir de agora ele o pertence e ele é o único que irá decidir o local de sua morte. Sozinho, Gantz se pergunta se Griffith falava sério sobre ele ter seu próprio país. Gantz se pergunta como ele pode falar com tanta confiança. Afinal, Griffith não é um aristocrata ou rei, nem mesmo um guerreiro. Gantz se pergunta o que fez nesses 4 anos que se passaram. Ele apenas viajou em batalhas, apenas matando seus oponentes, apenas prolongando sua vida. Como naquela hora, ainda não encontrou a resposta de para onde ele pertence. Essa resposta não pode ser achada, Gambino. Richter acaba jogando Gantz na água sem querer. Ele diz que foi parabenizar Gantz por ter sido escolhido como líder do esquadrão. E estendendo a mão diz que isso significa que ele realmente é membro dos Falcões. Pimpin abre a porta jogando na água outra vez. Cascos observa de longe. Finalizando aqui o capítulo. Se existe algum tipo de lei sobrenatural ou mão de Deus, a qual controla o destino dos homens no mundo, de qualquer jeito o homem não tem chance de nem mesmo controlar a sua própria vontade. O homem levanta sua espada para proteger pequenas feridas que carrega em seu coração. Em um dia distante além de suas memórias, o homem usa sua espada para morrer com um sorriso no seu rosto, em um dia distante além de seus sonhos. A guerra tem sido de raiva por 100 anos. O general Ovelha ordena para que seus homens avancem e mostrem para o inimigo a fúria e a coragem de Ovelha Negra e seus guerreiros. O rei de Midland olha horrorizado suas tropas serem massacradas pelos guerreiros do Ovelha Negra. O rei se pergunta se existe alguém que pode parar esses guerreiros e salvar suas tropas. Gantz parte para cima do Ovelha Negra e seus homens, que contam vantagem pelo inimigo só ter enviado um soldado como reforço. Passando por entre os guerreiros, Gantz os corta com facilidade. Quando o inimigo fica abalado pelo ataque frontal de Gantz, em seguida surgem os Anjos da Morte dos campos de batalha, o bando do Falcão. O rei de Midland os observa lutar e forçar o inimigo a recuar. O bando do Falcão comemora e, em um sinal de agradecimento, Griffith cumprimenta Gantz com um beleza. Aproveite e deixe um like aí. Mais tarde, os membros do bando do Falcão que fazem parte da infantaria de Gantz comemoram a vitória e por seu comandante ter ido na frente e ter atacado sozinho. Gantz se desculpa e diz que apenas agiu e atacou todos sozinho.
Os homens se vangloriam de seu comandante e o chamam para beber para comemorar a vitória. Antes que o espadachim responda, Casca o chama e diz que precisa falar com ele. Gantz diz aos seus homens que irá se juntar a eles mais tarde. Os mercenários comentam entre si que provavelmente terão outra discussão, afinal desde que o comandante Gantz entrou no bando do Falcão há 3 anos ele e Casca sempre estão discutindo como cães e gatos. Casca grita com Gantz perguntando o que ele achou que estava fazendo, pois o trabalho dele era acompanhar o esquadrão dela e proteger o lado esquerdo do exército do Falcão. Irritada, a garota diz que Gantz nunca segue as ordens e sempre coloca o bando em perigo. Gantz se vira e em tom sarcástico se desculpa e diz que a partir de agora irá manter isso em mente. Casca diz que Gantz é sempre assim, apenas diz essas palavras vazias e sempre faz o mesmo. Casca diz que Gantz não mudou nada nesses 3 anos atrás quando ele provocou o Griffith. E a única coisa que o satisfaz é colidir espadas com o inimigo. Apontando para o espadachim, a garota diz que ele não considera os soldados seus amigos e ele não passa de um cachorro doido. Gantz segura o braço da garota e a manda repetir, com os olhos cheios de ódio a manda dizer de novo. Na base da escadaria, Griffith diz que os dois deviam deixar esse assunto. Griffith diz a Casca que irá explicar tudo para Gantz. Ao passar por Griffith, Casca diz que ele é muito gentil com o Gantz. Do lado de fora, Corcus diz para Casca que Gantz é o favorito do Griffith e argumentar com ele assim só vai fazer ela parecer malvada. Corcus diz que se ela quiser eles podem matar o Gantz e ele vai ter o maior prazer em ajudar. Casca faz Corcus tropeçar e continua seu caminho. Griffith diz que Gantz e Casca ainda têm uma relação ruim, 3 anos já se passaram e os dois não podem se reunir. Gantz diz que pensou sobre seus aliados e diz que não é mais como antigamente. Griffith se lembra da luta que tiveram há 3 anos e diz que aquela luta foi divertida e aquele é um estilo de luta que ele gosta. Griffith chama Gantz e diz que ele vai ser o assunto quando eles se reunirem para beber dessa vez. Quando Griffith está saindo, Gantz diz que sente muito pelo que aconteceu mais cedo na luta. Griffith se vira e diz que aquela era uma característica de Gantz e ela também fazia parte de seu plano. Um tempo depois está acontecendo a cerimônia para Griffith receber o título de nobre. Os nobres que observam a cena se perguntam o que o rei está pensando para dar um título desses para um mercenário, que é alguém que fora das guerras age como um bandido. O bando do Falcão observa admirado seu líder receber o título. Corcus comenta que agora até os velhos oficiais têm que admitir o valor de seu bando e o Griffith não só recebeu o título de cavaleiro como se tornou visconde. E agora eles não são mais meros mercenários e sim um exército normal e reconhecido. Casca o manda ficar de boca fechada como um soldado de um exército respeitável faria já que estão em uma cerimônia de entrega de cargo. A garota diz que agora insubordinados vão trazer problemas para o Griffith e eles não podem mais agir como uma tropa de selvagens. De forma sarcástica, Corcus diz que a garota é mais severa que a sua mãe, o que irrita a garota. Um dos nobres manda os caipiras fazerem silêncio. Ao ouvir isso, Casca se pergunta onde está o Gantz outra vez. 198, 199, 200, o espadachim treina com pesos na sua espada enquanto a cerimônia é finalizada. Ele tem uma cor vermelha como o sangue. Nosferatu Zod. 3 anos atrás ele disse: "Eu vou ter um reino com as minhas próprias mãos." O bando do Falcão está tomando posse de mais um castelo como já fizeram várias vezes. Griffith pergunta a um de seus soldados o relatório da linha de frente. O soldado responde que conseguiram cercar a fortaleza do inimigo e agora o capitão Gantz tem o castelo cercado. Mas um dos soldados do inimigo é muito forte e ainda não conseguiram tomar o castelo por causa desse inimigo. Casca se pergunta como um soldado apenas está os impedindo de avançar. Corcus em tom sarcástico diz que Gantz está tendo trabalho com apenas um soldado torna difícil depender dele. Judal sussurra o nome Zod. Richter pergunta se Judal conhece esse soldado. Judal diz que antes da batalha tinha ouvido rumores sobre isso. Nosferatu Zod tinha se juntado ao exército inimigo. Todos se surpreendem ao ouvir o nome de Zod.
Richter pergunta a Pippin se ele já conhecia esse soldado. Richter diz que entre os mercenários Zod é uma lenda, um verdadeiro mestre espadachim. Dizem que sempre que ele é dado como morto ele sempre ressurge em outra batalha. E o mais incrível disso é que seu nome já foi ouvido por mais de 100 anos e é por isso que ele é chamado de Nosferatu Zod o Imortal. Corcus diz para que Richter não acredite nessas bobagens. Judau diz que Gantz é o único que pode enfrentar Zod em uma batalha. Na entrada dos castelos, os homens tentam impedir Gantz de entrar, pois o soldado que está lá já matou 50 dos guerreiros do bando do Falcão. Gantz insiste para que os deixem passar até que todos são silenciados, pois um de seus homens sai do castelo apenas com metade de seu corpo. Os soldados ficam apavorados e começam a dizer que as lendas sobre Zod são reais. Com um olhar sério, Gantz manda que ninguém o siga e diz que vai matar esse soldado sozinho. Ao entrar no castelo, Gantz vê vários corpos espalhados. As armaduras dos soldados estão amassadas em pedaços como se tivessem sido atingidas por canhões. Ao olhar para frente, lá está Zod. Gantz parte para cima e com apenas um golpe Zod lança o espadachim em direção a uma parede. Perplexo, Gantz se pergunta quem diabos é esse cara. Se aproximando, Zod diz que esse homenzinho é muito bom já que conseguiu desviar de sua espada. Se recompondo, Gantz se pergunta o que é essa enorme aura de poder. Gantz consegue se defender, mas não sem se ferir um pouco. Em pensamento, o espadachim diz que com certeza esse cara é um demônio. Caminhando lentamente, Zod diz que nunca encontrou alguém que pudesse desviar de sua espada em 50 anos. Em pensamento, Gantz diz que desviar é o máximo que consegue e nem pode contra-atacar, já que Zod é mais forte e ele é melhor do que qualquer um que ele já viu. Gantz diz que pensava que Griffith era incrível no combate, mas esse cara é muito melhor. Gantz diz que a habilidade de luta de Zod está além do limite humano. Enquanto o guerreiro se aproxima, Gantz chega à conclusão que não poderá defender mais uma vez e decide arriscar tudo em ataque direto. E assim ambos trocam golpes. A espada de Zod é partida, fazendo com que ele receba o ataque. Zod segura a espada de Gantz e diz que isso é incrível. Mesmo que encurralado, Gantz esperou a chance certa para quebrar sua espada. E ele é o primeiro humano ao cortar desse jeito nesses 300 anos que ele vem matando os homens. Após dizer essas palavras, Zod toma sua forma de apóstolo. Ao ver a bizarra criatura em sua frente, Gantz em pensamento se pergunta o que é esse grande medo. Em sua forma bestial, Zod diz que está completamente satisfeito e quase esqueceu o sentimento de desejo de sangue. O monstro diz que conseguiu esse sentimento de volta e diz que foi por isso que ele viveu por 300 anos. Como um rugido, Zod chama Gantz para lutar e o manda não o desapontar. Após ser jogado em uma parede, Gantz se pergunta como um monstro desses pode existir. Zod pressiona o espadachim, que apenas pode desviar. Gantz decide atacar o monstro, mas sua espada nem causa um arranhão. Zod acerta um soco no espadachim, o jogando contra uma pilastra. Zod ergue o espadachim e pergunta se ele não pode mais lutar e pergunta se esse é todo o poder que ele tem. O monstro diz que o espadachim lutou bem para um humano, mas mesmo assim ele não vai ter pena. Rugindo, Zod diz que se ele não pode lutar, então vai ter seu corpo cortado em pedaços. Uma onda de flechas atinge as costas de Zod. É o bando do Falcão liderados por Griffith. Os mercenários do bando do Falcão ficam assustados com o monstro em suas frentes, mas Griffith os manda não entrar em pânico e disparar mais uma onda de flechas. Enfurecido, Zod diz que não vai os perdoar e aqueles que interferem em suas lutas, não importa quem seja ele, não irá perdoar.
Gantes manda que todos fujam logo, mas é inútil, pois Zod massacra e despedaça todos que conseguem alcançar. Judau diz que eles não podem vencer e de forma alguma podem lutar contra esse monstro. Griffith manda Casca retirar todos dali. A garota pergunta aonde ele vai, mas logo percebe. Griffith pergunta se Gantes pode se mover. O espadachim pergunta o que ele está fazendo ainda ali. Griffith diz para eles conversarem depois, pois agora precisam correr. Sentindo a dor de seus ferimentos, Gantes se pergunta como isso foi acontecer. Na frente dos dois guerreiros, Zod pergunta onde eles pensam que vão, pois seus corações ainda estão batendo. O monstro os manda lutar até seus corpos ficarem em pedaços. Em pensamento, Gantes se pergunta se irá sobreviver a isso. Griffith pergunta a Gantes se ele pode se mover. O espadachim diz que se ele não puder, os dois vão morrer. Griffith o manda ir pela esquerda e Gantes confirma. Griffith consegue cortar um dos braços de Zod. Griffith chama Gantes e diz que se eles correrem vão conseguir sair. Zod usa sua cauda e acerta o falcão branco jogando contra uma pilastra. O monstro se pergunta o que está acontecendo hoje, pois ele encontrou dois humanos que foram capazes de ferir seu corpo. Zod usa seu braço decepado para acertar Gantes e o colocando no lugar. Diz que os dois homens irão morrer juntos. Ele diz que irá começar por Griffith. O monstro se surpreende ao ver o ovo do conquistador. Zod se pergunta por que um berrelite vermelho está com esse jovem. Ele diz que isso pertence a um membro da mão de Deus. O monstro começa a rir e diz que é assim que as coisas são. Zod quebra o teto do castelo e se vira para Gantes e diz: nossa luta de hoje vai parar aqui, mas eu não tenho certeza que vou ver você de novo, então vou lhe dar um aviso, ou melhor, uma profecia. Se você chama aquele homem de verdadeiro amigo, se prepare para quando os sonhos desse homem começarem a acontecer, você enfrentará sua morte, uma morte que não se pode escapar. Zod voa pelo teto. Em pensamento, Gantes se pergunta se ele vai morrer e pensa no que ouviu. Casca corre até Griffith. Gantes é ajudado por seus homens. O espadachim pergunta como está o Griffith. Casca o afasta e diz para não tocar nele. A garota diz que por causa de Gantes Griffith está machucado assim e com lágrimas nos olhos diz que é tudo culpa dele. Um tempo depois, vindo um castelo de Midland. Dois nobres conversam sobre a última missão do bando do Falcão e que eles enfrentaram um monstro. Os homens dizem que isso só pode ser alguma invenção para esconder alguma coisa, mesmo que eles tenham tido sucesso na conquista do castelo. Demonstrando repúdio, um dos nobres diz que se eles continuarem assim logo vão para uma posição mais elevada. Gantes passa pelo mesmo corredor que os nobres. Um dos nobres se aproxima e pergunta ao espadachim se as feridas dele foram causadas pelo monstro ou o bando dele apenas se assustou com um urso ou um cachorro muito grande. Gantes usa sua muleta para derrubar o nobre e com ironia se desculpa dizendo que tropeçou por causa de seus ferimentos. O nobre puxa sua espada, mas logo desiste de fazer qualquer coisa. Gantes encontra o bando do Falcão e pergunta o que eles estão fazendo ali fora. Ao ver Casca, Gantes logo lembra das palavras da garota o culpando pelo que aconteceu a Griffith. Judau se aproxima do espadachim e diz que para que ele não se preocupe com isso, pois não foi culpa dele e todos sabem disso. A Casca só está chocada e por isso que ela falou aquilo. Gantes pergunta por que eles estão ali. Judau diz que estão ali para visitar o Griffith, mas ele já tem muitos convidados. Judau diz que os aristocratas e padres do palácio, ambos odeiam e gostam dele. Alguns barões odeiam o Griffith por ser um plebeu que atingiu um alto status, outros estão ali por benefício próprio. Faz sentido, já que o Griffith nunca perdeu uma batalha e o bando do Falcão é o mais forte exército em Midland. Gantes não se importa e decide ir até Griffith. Casca pergunta se ele não ouviu. Gantes pergunta o que tem de mais. Irrita a garota pergunta por que ele não pode esperar até que os barões acabem de falar com o Griffith. Gantes diz que não vê motivos para não entrar ali, pois ele só está indo visitar um amigo ferido e posto não tem nada a ver com isso.
Gantz derruba os guardas da porta e chama os outros membros do bando para entrar com ele. Casca acerta um soco em Gantz, o fazendo cair. O espadachim se levanta e pergunta por que a garota fez isso. Com lágrimas nos olhos, Casca pergunta por que ele é sempre assim e por que faz o Griffith gostar tanto dele. Em pensamento, Gantz diz que é ele quem deveria estar chorando e, saindo do local, diz que não está com humor agora e visita Griffith mais tarde. Richter diz que entende como Gantz se sente, pois realmente tem sido difícil achar um momento para falar a sós com o Griffith. É como se ele estivesse tão longe. No dia seguinte, Gantz treina mais uma vez com sua espada enquanto pensa em tudo que ouviu de Casca. Ele só consegue ficar irritado com a garota. Da base de uma escada, Griffith diz para Gantz não ficar com tanta raiva. Griffith fica surpreso por Gantz já poder usar uma espada, já que suas feridas eram bem piores que as dele. O Falcão Branco se desculpa por ontem e diz que ouviu que ele foi o visitar. Griffith diz que tem que falar com esses aristocratas e isso é muito chato, mas ele não tem escolha, pois é importante para o reino. Mudando de assunto, Griffith diz que Nosferatus ode é a prova de que coisas inacreditáveis possam existir no mundo, por exemplo o que eles chamam de Deus, ou um demônio, completa Gantz. Griffith diz que provavelmente são a mesma coisa. Ele se pergunta como sobreviveu, afinal estava inconsciente. Gantz diz que foi por causa do colar. Zod voou depois de o ver. Segurando o berrelite, Griffith diz que tem que agradecer àquela cigana, pois essa coisa tem o poder de afastar demônios. Mudando de assunto, Gantz diz que deve a Griffith de novo. O Falcão o pergunta o porquê. O espadachim diz que 3 anos atrás Griffith disse que não queria perder um bom soldado, mas ele arriscou a vida por somente um soldado e uma pessoa racional como ele não deveria fazer aquilo. Gantz pergunta por que ele fez isso. Griffith diz que ele continua voltando com esse assunto. O Griffith responde que não tem razão, e não precisa de uma razão para tudo, e pergunta se ele precisaria de uma razão para aquilo. Finalizando aqui o capítulo.